Muito boa noite. Eles estão rindo porque não tinha ligado a câmera, já estava no meio da palestra. A gente precisa entender o que acontecia naquele tempo e o que acontece até hoje. Então é assim, a gente elege pessoas para serem responsáveis pelos problemas da nossa vida. A gente escolhe algumas pessoas. Ah, minha vida não vai bem, meu casamento não vai bem por causa do meu cônjuge. O problema é sempre que o cônjuge pensa o mesmo de você. Então, vai mal o negócio. E a gente vai sempre elegendo culpados para a nossa vida estar ruim. E a vida só vai melhorar quando essas pessoas mudarem. E como você não muda essas pessoas, a tua vida não anda para lugar nenhum. Então, ao contrário disso que nos paralisa, nós temos que mudar nossa posição de mundo. Nós temos que mudar a nossa visão a respeito das coisas. Nós podemos mudar tudo das nossas vidas sem mudar nada. Como assim? Mudar tudo sem mudar nada é você mudar a forma de ver os problemas. Olhar em todas as pessoas que estão à sua volta, em vez de amigos ou inimigos, os amigos você venera, os próximos você controla, você volta a colocar uma coleira, né? Os diferentes você ataca. Não, todos eles são teus professores. As doenças que você tem, que você pede na sua prece desesperadamente para a cura, elas são a sua cura espiritual. E isso nós podemos muito bem obter, aprender com o estudo da espiritualidade. Longe jamais diremos, e Kardec foi exemplar para falar isso já de cara, que o espiritismo é a única maneira de você crescer, que fora do espiritismo não há salvação. Se você ouvir algum espírita falar isso, ó, corre. Não é assim. Mas a atitude de buscar os significados do que acontece à tua volta, em outras palavras, o que Deus está querendo te dizer com os problemas que você tem, isso é fantástico. Fantástico. Buscar o simbolismo. Por que eu tive a mãe que eu tive? O filho que eu tive? Por que eu estou tendo o problema que eu estou tendo? Esses mesmo que a gente pede nas orações para não ter, é uma falta de fé, uma blasfêmia, uma ignorância pedir para não ter problema. É mais ou menos como reclamar que tem muito doente no hospital. Ah, esse hospital tem muito doente. O hospital é assim. O hospital costuma ter doente, né? Você reclamar que tem muita gente no início do ano numa escola que não sabe a matéria. Mas é assim, as pessoas vão para aprender, as pessoas vão para se curar, e viemos aqui todos para isso. Então reclamar disso é uma falta de visão total. Nós precisamos entender de que se trata. De que se trata o viver, de que se trata o que a gente está fazendo aqui mesmo. Porque quando a gente acha que a gente veio a passeio, a atitude da gente quando vai num lugar a passeio é exigente. Você vai num hotel e você fica exigindo as coisas. Tal coisa precisa funcionar, tudo precisa, a comida precisa estar boa, etc. Quando você percebe que você está no hospital, você tem só uma busca por tratamento e aceita problemas, aceita situações difíceis no hospital. Por exemplo, tem alguém aqui que gosta de levar uma facada? Quem aqui levanta a mão para falar, a coisa que eu mais queria hoje era levar uma facada? Ninguém vai falar isso. Mas, se você for diagnosticado com um problema, por exemplo, um tumor no intestino, e o teu médico falar assim, se não operar logo, pode espalhar. E aí você entra naquele problema do SUS, né? Você faz exame, marca, agenda a cirurgia, e aí tem que adiar a cirurgia por algum problema qualquer. Estoura um cano no hospital, o médico tem um problema.
E vai adiando, e adia tanto que você tem que refazer os exames. E aí entra naquela... Quando você finalmente chega na antessala da cirurgia, lembra das centenas ou dos milhares que estão na fila atrás de você, e lembra do médico falando, se você não operar, ali você vai ficar o quê? Você vai estar ao mesmo tempo apreensivo por causa da cirurgia, mas vai estar feliz porque está escapando do negócio. E o que você foi fazer ali? Levar uma facada na barriga. Levar uma facada na barriga. Ah, mas ali é diferente, porque eu confio no médico, eu confio na medicina. Ah, então você aceita as dores do hospital porque você confia no médico, mas não aceita as dores da vida porque você não confia no dono da vida. É isso que você está falando? Você confia no médico, mas não confia em Deus? Isso é um problema. Isso é um problema. Quem pede para não ter problemas não confia naquele que enviou os problemas, naquele que trouxe os problemas como lição e como tratamento. Então nós precisamos mudar a nossa visão. E quando você percebe como é que as coisas acontecem, quando você percebe como é que as coisas acontecem para além das aparências, para além da matéria, você começa a encontrar um pouco mais essa finalidade, a razão das coisas. E isso nós precisamos estudar. Quem confia no sentido dos sofrimentos, aceita os sofrimentos e se transforma com eles. Quem não confia se rebela. Vocês se queixam da dor? Vocês se queixam dos problemas? Alguém aqui se queixa? Ah, que bom que alguns admitem, né? A gente é um queixoso profissional. A gente se queixa de tudo. Briga de tudo. Mas quem briga com a lição, briga com o professor. Quem briga com o remédio, briga com o médico. Quem briga com os problemas da vida, briga com Deus. Nós precisamos entender a nossa atitude. Está na hora. Está na hora da gente fazer isso. Nós trazemos para a nossa volta os problemas que a gente mais precisa. Segundo as mensagens espirituais, nós atraímos para a nossa vida os problemas que a gente mais precisa como solução. Se alguém fala assim, por que eu só me cerco de gente problemática? Vocês já pensaram nisso? Tem gente que tem a teoria do dedo podre. A pessoa só escolhe treco. Na política acontece isso? Casamento, prédio, você muda de emprego e continua tendo problema. Há uma lição ali. Se os problemas continuam, é como na escola. Se as lições são as mesmas há vários anos, é porque o aluno não aprendeu. E quem não aprende, repete. Essa é uma verdade da escola exemplar para nós entendermos a dor. A dor, a repetição da vida é Deus insistindo com a gente. Porque Deus não desiste da gente. Deus não desiste da gente. Então, há um momento em que a alma amadurece. Enquanto a alma não amadurece, o problema são os outros. Quando a alma amadurece, ela fala, a mudança, a causa dos problemas e a mudança está em mim. Aí a coisa começa a mudar. Você sai da impotência e vai para a potência. A impotência de querer mudar os outros que você não muda, para a potência máxima que é de mudar você. E eu pergunto para vocês qual é a força universal que é capaz de mudar você. Quem é? Os desavisados podem pensar, Jesus. Mas Jesus não mudava as pessoas, não impunha mudança para ninguém. Tanto é que os próprios discípulos, ninguém testemunhou a favor dele, ninguém ajudou ele a carregar a cruz. E aquele que ele falou assim, você vai me negar 3 vezes, negou. E era o melhor deles. Imagina os outros. Está na hora da gente amadurecer?
Nós achamos que os problemas da vida, que as questões subjetivas, as questões da mente, não têm nenhuma importância. A gente fala uns para os outros, isso aí é coisa da sua cabeça, porque as coisas da cabeça da gente não têm importância. Isso é só o que você está pensando, porque o que a gente pensa não tem importância. E isso é uma grande mentira, segundo todos os pontos de vista que você quiser. Aliás, a palavra mentira, eu suspeito que vem de mente, porque a gente dá tão pouco valor para as coisas da mente, que acha que as coisas da mente são falaciosas, são mentirosas. Pois a própria ciência prova o contrário. A economia parece uma questão matemática, parece uma questão rigorosa, mas ela trabalha com expectativas. Se a maioria dos agentes econômicos de São Vicente acreditar que os preços vão aumentar, que vai ter inflação, sabe o que vai acontecer? Vai ter inflação. Porque querendo se prevenir do aumento dos preços, todo mundo aumenta os preços. Simples assim. Acabamos de sair, ou ainda estamos vivendo, e talvez ainda vivamos muito mais, as pandemias, as doenças viróticas, bacterianas. E a ciência, não é o espiritismo, já provou que quando as pessoas se deixam tomar por pessimismo, negativismo, por medo, o seu sistema imunológico cai. E caindo, sujeita o seu corpo a ficar mais fraco e a receber doença. Então, quanto mais medo você tiver de uma doença, mais fácil você ter essa doença. Quanto mais medo você tiver de inflação, mais você vai ter inflação. Então a própria ciência já sabe a importância da mente, o poder da mente, pois o espiritismo, a revelação dos espíritos, é ainda mais poderosa para isso. Confirmando o que diversas doutrinas já falaram, Paulo de Tarso nas suas cartas fala que todos nós temos um corpo espiritual, não temos apenas um corpo físico. E os espíritos confirmaram isso. Nós temos um corpo espiritual, que é chamado também modelo organizador biológico. Por que esse nome, modelo organizador biológico? Porque o corpo espiritual é o molde a partir do qual é feito o nosso corpo. E aprender isso é fantástico. Quando você entende a importância do perispírito, corpo espiritual, psicossoma, varia de acordo com as doutrinas espirituais, mas todas elas sabem que existe o corpo espiritual, da importância dele. E quando você aprende que o corpo espiritual é formado e deformado pela cabeça da gente, pelo que a gente pensa, você vai começar a entender a importância da mente. As revelações dos livros espíritas falam de verdadeiros monstros espirituais que moldam seus corpos de acordo com as suas ideias fixas. Por exemplo, existem amplas regiões de espíritos viciados no sexo distorcido. E o corpo espiritual desses espíritos é completamente de acordo com as suas auto-obsessões. Cada um pode imaginar o que quiser. Quando os obsessores querem impingir medo, eles vão produzir corpos espirituais daquilo que nós estamos acostumados, que dá medo na gente. É o tal do chifrinho, o rabinho, né, o tridente, o olho vermelho. Por quê? Porque nós estamos acostumados todos pelos filmes de terror, que ali está um poder muito grande. E essas nossas crenças vão moldando as nossas vidas. É dessa forma que uma pessoa que matou alguém fica com aquela ideia forte na mente dele, tanto do ato em si, quanto do seu desmerecimento como assassino. E aquilo vai torcendo o corpo espiritual dele, e como esse corpo espiritual molda o corpo físico, quando ele renasce com o corpo físico desarmônico, retorcido. Ninguém espera tirar um bolo redondo se colocou a massa numa forma quadrada. Não tem como. E assim é o corpo espiritual e o corpo físico. Esse é o mecanismo de uma vida
do que a gente fez desarmonicamente numa vida vir para outra. E isso também é o que vai direcionar a nossa saúde, vai direcionar a nossa vida. Porque nós atraímos as situações e produzimos, imprimimos à nossa volta, no nosso corpo e à nossa volta, aquilo que a gente realmente está precisando. Não há como brigar contra um sistema perfeito e exato, que dá a cada doente o seu remédio, o seu tratamento, o seu aparelho diagnóstico perfeito. Vocês já pensaram os inimigos como um perfeito aparelho diagnóstico do Hospital de Deus? Você já pensou isso? Pois eles são. Eles são uma espécie de aparelho que fica escaneando você até achar teus pontos fracos. O inimigo não faz isso? Ele busca, até achar o teu ponto fraco. Quando ele acha o teu ponto fraco, ele aponta. Analisa qualquer aparelho diagnóstico desses que fazem tanto sucesso nas clínicas. Você injeta um contraste no teu corpo, aquele contraste percorre o teu corpo e localiza os pontos que precisam ser tratados. É o que faz o inimigo, ele acha o teu ponto fraco. Nenhum amor da tua vida, nenhum amigo da sua vida vai ficar gastando o tempo todo para achar teu ponto fraco. Vai? Não tem razão de ser. Quem faz isso é o inimigo. Grande coisa. E qual é a vantagem que eu tenho nisso? Ora, minha gente, quem não tem diagnóstico, quem não tem como se tratar, é o diagnóstico que abre para você a possibilidade de tratar. Quem não tem problema, não tem solução. O inimigo faz um papel fantástico, só que você precisa expandir a forma de ver. Por isso, Jesus, quando fala amai os vossos inimigos, você fala, não, o cara deve ter viajado na maionese nessa hora. Como assim amai os inimigos? Quem aqui está morrendo de amor pelos inimigos, levanta a mão. Não tem jeito. O inimigo é para detestar mesmo, é tudo de ruim. A gente não pensa assim? Por quê? Porque a gente traz para nós. A ação desarmônica deles é contra ele. Se alguém quer fazer mal, faz mal certamente para uma pessoa, para ele mesmo. Porque a ação do mal é como a do pincel. O pincel, para pintar uma parede, primeiro pinta a ele mesmo. Já se disse que a mágoa é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. É isso que acontece com a gente. Entendam esse mecanismo que tem feito a gente atrair as piores coisas. Porque esse mesmo mecanismo que nos traz o que a gente acha que é ruim, o que a gente acha que é inimigo, o que a gente acha que é doença, mas na verdade é a nossa cura. Um câncer, por exemplo, ele é o nosso corpo espiritual funcionando como uma esponja, passando por nós e retirando o veneno que nós acumulamos de muitas vidas. E aí aquela esponja acumula aquele veneno, cria aquele nódulo, aquele tumor, ele é retirado e o seu corpo espiritual está muito mais limpo e harmônico. Ou seja, o que a gente vê como tudo de ruim é Deus melhorando. Mas se eu morrer? Você não morre, gente. Não morre. Você não é esse corpo. E quem já esteve no velório sabe do que eu estou falando. Você toca na mão, você olha aquela pessoa que está no caixão e você tem uma certeza: ela não está mais ali. Ninguém morre. Ninguém morre. Essa é uma certeza. O teu coração está dizendo. Não precisa Allan Kardec nem nenhum palestrante falar. Consulta o teu coração. Lembra do teu amor e pergunta para o teu coração: ele acabou? Esse ser acabou? Teu coração vai dizer: não. Então essa ideia de finado é uma ideia absurda que botaram na tua cabeça, mas é mentirosa. E nem precisava Jesus falar, nem precisava todas as religiões que falam de um princípio espiritual que sobrevive após a morte. O teu coração diz isso. Agora, quando você compreende a força da mente moldando as coisas ruins, você precisa fazer a pergunta fundamental:
Se a minha mente é tão poderosa que é capaz de fazer as coisas ruins, se eu pensar bem, se eu sentir direito, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Os famosos milagres. Ah, Maurício, milagre quem faz? É santo, Jesus, Maria. Não é. O próprio Jesus falou: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Nós temos um poder imenso nas nossas mentes. A mesma mente que, por um ato equivocado, se comprometeu, distorceu, desarmonizou o corpo espiritual e esse transmitiu para o corpo físico. Todas as doenças são psicossomáticas. Vão propiciar a autocura. E não tem nenhuma cura de verdade que não seja, antes de tudo, autocura. O próprio Jesus falava: a tua fé te salvou, quando ele curava. Porque nós, para recebermos a transformação, os médicos fazem a transformação do corpo. Os médicos só fazem a transformação do corpo. Muita gente que tira um câncer causado pelo cigarro continua a fumar. Muita gente que tem um câncer no fígado por cultivar ódio e raiva dos outros, continua odiando. Depois ainda reclama da medicina. A medicina não adianta para nada. Vem aqui no grupo da prece, toma um passe, mas já sai pensando em tudo de ruim que chegou pensando. Ora, o teu mau influenciador espiritual, o teu obsessor, vai pegar, vai dar o braço e vai seguir com você. Não existe cura sem autocura. Tudo vem da nossa mente. E a mesma mente que envenena, que deturpa, que adoenta e que traz a dor para nós, ela pode nos curar, transformar tudo. E ali você percebe: ah, o tudo de ruim da minha vida, da minha família, ou quem mais me atrapalha, é um espírito a quem eu prejudiquei e que me prejudicou. E a gente vem assim há várias vidas. Tipo judeu e palestino, sabe assim? Tipo, né, que está mais na moda, ucraniano e russo. Um solta um míssil, o outro uma bomba de canhão, um ataca por um lado, outro ataca pelo outro, e quem ganha? No UFC é assim, né? Aparece um cara no final com o olho roxo, cheio de sangue, andando assim e fala: eu ganhei. Cara, o cara estava bem antes da luta. E ele depois, todo destruído, eu ganhei o quê? Ah, mas isso é o UFC, é coisa, eu detesto isso. Tá bom. Só que eu sou assistente social judiciário. E eu vejo mães e pais que na disputa da guarda de filhos inventam mentiras terríveis a respeito do outro cônjuge. E também saem das ações falando: ganhei a ação, ganhei a guarda. Mas se você ganhar a guarda do filho mentindo que o pai dele é um abusador sexual, você ganhou o quê? Vamos lá. O que você ganhou? Qual a qualidade da tua vida com o teu filho depois disso? O que fica? Jesus faz uma pergunta terrível para todos nós: de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não é uma pergunta que questiona as nossas vitórias? Vale qualquer coisa para você ganhar. Não é só eleitoral. Nas eleições é um espelho grande para isso, né? A pessoa mata a mãe se for preciso. Mas nós também, nas nossas vitórias mínimas, também a gente aceita, também a gente faz todas essas coisas. Quanta gente tem um relacionamento desfeito e geralmente mata a mulher, por não aceitar o fim do relacionamento. Naquele momento que matou, ele impôs a vontade dele sobre o outro. Mas quem ganhou? Quem ganhou? Ao longo de uma vida, por exemplo agora, se você mata um inimigo, você pensa que ganhou, mas na verdade você deu o poder da invisibilidade para o inimigo.
Vocês gostariam de ter um inimigo invisível, que você não sabe quando, de onde ele vem, para onde ele vai, quando ele te ataca? É a ignorância do materialismo, do superficialismo. Quando você aprofunda as coisas, você vai falar a mesma influência da mente sobre o corpo espiritual e do corpo espiritual sobre a matéria, que me trouxe sofrimento, vai gerar também a minha cura, a minha libertação. E é precisamente isso que está ocorrendo na Terra agora. Muita gente acha que precisa sofrer para melhorar. Muita gente. Muita gente fica repetindo a vida toda: eu nasci para sofrer, eu nasci para sofrer. Gente, com tanta dor que tem no mundo, se a dor melhorasse as pessoas, o mundo só tinha anjo. Da África só saía anjo de lá. Do sertão do Nordeste só santos. Mas o sofrimento por si não melhora ninguém. Precisa que, assim como o material didático, que a gente estude e que a gente faça os exercícios, precisa que a gente entenda o conteúdo, a razão de ser de tudo que está à nossa volta. Os discípulos perguntaram para Jesus por que ele ensinava por parábolas. E eu, numa palestra, me veio essa intuição. Jesus ensinava por parábolas, ensinando as mais lindas lições através de fatos cotidianos, porque ele estava nos ensinando a tirar significados das coisas comuns. Não é isso que ele fazia? Ou seja, aprendendo a refletir sobre as parábolas de Jesus, você aprende a lidar com a parábola de Deus. Onde está a parábola de Deus? Ela é individual. Cada um aqui está vivendo uma parábola de Deus, que tem como personagem os teus filhos, a tua esposa, a tua mãe, o teu pai. E os fatos, e o enredo dessa parábola são os fatos da sua vida. O nosso problema não são as dores. O nosso problema é que a gente, tendo olhos, não vê, tendo ouvidos, não ouve, segundo o profeta falou e Jesus repetiu. Nós precisamos aprender a destrinchar as coisas. A nossa vida não vai melhorar quanto mais dízimo você pagar e quanto mais alto você gritar o louvor. Não vai. Lamento. Tem tanta gente que acha que sim. Você não vai melhorar, a tua vida não vai melhorar se você rezar 200 Pai Nosso, 200 Ave Maria. Já deixa no modo repeat, né? Aí você fica o dia todo rezando Pai Nosso, rezando Ave Maria, já faz crédito até para os próximos erros. Olha, o próximo erro que eu tiver, já fica aí no crédito. Aí você vem para o Espiritismo e fala assim: bom, o pessoal tem uma rifa para pagar, tem uma cesta básica que eles pedem para dar, então se eu der cesta básica, ou se eu for um pessoal do passe. Eu já vi espírita reclamar que saiu do centro espírita, foi assaltado na esquina. Cadê os espíritos para me proteger? A nossa tarefa é nossa. Ninguém dá cola na escola de Deus. E a gente pede para receber cola, mas Deus não vai dar cola. Como os melhores pais da terra não dão cola. Imagina, para não fazer sofrer teu filho, você vai dar resposta para o exercício. Ah, filho, isso enquanto dá, né? Porque tem uma idade para frente que você já não consegue mais nem dar resposta. Não, se o melhor pai e a melhor mãe da terra não podem fazer isso, o Pai do céu, que é perfeito, jamais resolverá os problemas por você. Eu brinco que quem deixou pilha de louça para lavar, não se iluda. Você vai chegar lá, a pilha vai estar igualzinha. As contas para pagar, tudo na geladeira, beleza. Ninguém faz a lição pela gente. Agora, então o que eu posso receber de uma doutrina espiritual? Exatamente essa ampliação de visão. Essa ampliação que faz você olhar nos teus inimigos aquilo que você achava que era uma guerra, e você fala: é um reencontro, é Deus me trazendo uma oportunidade de reconciliação. Você olha para as doenças e fala: é Deus me propondo uma cura. Mas tudo isso só vai acontecer se você tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, se você tiver atitude de aprender o que Deus está querendo me ensinar com a infertilidade. É um exemplo que a gente gosta de dar. Quantos casais
sofrem muito pelo problema da infertilidade. E tem gente que faz filho só piscando, né? Eu trabalho com adoção. O que tem umas senhoras que estão nas Cracolândias. Algumas delas têm uma fertilidade, é de 12, 13. Enquanto isso, tem gente que está percorrendo clínica, pagando dinheiro que não tem para poder fazer uma fertilização in vitro, para poder fazer os diversos métodos, todos caríssimos, invasivos e muito sofridos. Por quê? Porque na trajetória de correr atrás dos meus tratamentos, eu vou aprendendo a revalorizar a paternidade e a maternidade. Não é isso que faz quem está lutando para ser pai, para ser filho? Não fica imaginando, puxa, fica olhando as pessoas no shopping com uma criança, caramba! Elas ficam revalorizando, reconstruindo dentro dela a importância da maternidade e da paternidade. Porque quando a gente perde uma coisa que a gente dá valor. E por que uma pessoa precisa tanto reconstruir a importância da maternidade e da paternidade? Porque em vidas passadas ela não deu tanta importância para a maternidade e para a paternidade. Pode ter sido com abandono, com negligência, com violência, com aborto. Tanto faz. Mas aí ela vai ser convidada a reconstruir isso na vida dela. Não é punição de Deus. A reencarnação não é o inferno dos espíritas. É Deus te colocando em uma posição para você mudar, para você aprender, para você revalorizar o que você tinha desvalorizado antes. O machão pode passar uma vida oprimindo mulheres. Se na outra vida ele renasce mulher, como assim? Imagina o brancão que acha que o negro é um ser inferior. Acha não, ele tem certeza. E aí ele renasce azul. Que fica na cabeça dele? Que choque mais forte? Porque tem alguns racistas que não atendem o convite simples, o convite da vida. Vai a filha e tem um namorado racista da azar, né? Filha de racista, tudo gosta de um namorado negro, quer casar com negro. E aí ele expulsa a filha. Vê se pode. Ele expulsa a cura para ele, a chance dele aprender, ele expulsa, joga na rua. É tanta ignorância que só sobra para a pedagogia de Deus fazer ele renascer na posição daquele que ele considera inferior. Porque daí ele vai ter que reconstruir todos os seus equívocos, todo o seu lixo, ele vai ter que reciclar todo o seu lixo. E assim pobres com ricos, ricos com pobres. Tem pobres que passam a vida toda odiando os ricos. Tem rico que acha que tudo quanto é pobre é vagabundo. Você já ouviu falar disso? Como é que essa pessoa vai aprender? Às vezes só sobra para Deus colocar na posição do outro, para chacoalhar, para puxar pelas orelhas. Aprende, reveja os seus conceitos. É isso que nós estamos vendo. Se você passar a enxergar isso, sabe o que vai acontecer com a tua vida? Cada milímetro que você avançar no entendimento da justiça de Deus, da pedagogia de Deus, vai diminuir a queixa. Por que eu vou me queixar se eu sei que é remédio? A gente não se queixa. Para se queixar de remédio tem que ser muito... Nós podemos mudar já as nossas vidas. Nós precisamos mudar já as nossas vidas. E você pode. E a receita é: expanda o seu ponto de vista. Quando a gente olha, só eu sou o centro do universo, o que me agrada é bom, o que me desagrada é ruim. Quem me agrada é bom, quem me agrada é ruim. Eu sou tudo. Isso chama-se egoísmo. Muito bem. Você briga com todo mundo que não te serve e se interessa, tira o sangue, chupa o sangue daqueles que você acha que são bons. É um modo de vida bom? Tá bom, leva ele assim. Mas vai ter uma hora
vai ter uma hora que você vai precisar amadurecer. Deus está nos chamando agora. Esse modelo de círculo de vinganças mútuas, onde ora você é prejudicado e na vida seguinte você entra como um prejudicador, esse modelo que você vê em qualquer romance espírita, que a coitadinha do primeiro momento, na outra vida, quando eles mostram a outra vida, é o cão chupando manga, aquela que você simpatiza tanto, aquela mocinha que apoia de todo mundo, na outra ela foi uma rainha e prejudicou toda uma comunidade, oprimiu todo mundo. Esse modelo precisa acabar e pode acabar. Ou você quer continuar prejudicando e sendo prejudicado, se vingando e sendo vingado. Teu anjo da guarda perguntou para você: até quando dor? Está perguntando para todos nós. Até quando você quer dor na sua vida? Ah não, isso não é uma opção minha, ninguém quer dor. Ora, se você não quer dor, você tem que tirar a causa da dor, e a causa da dor é o egoísmo. Se você não modificar o egoísmo que impinge a tua vontade sobre o outro, você vai continuar recebendo a reação, porque a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Isso é lei da física, isso é lei da vida. Se você continuar oprimindo, você está se dedicando, você está se destinando a ser oprimido. Matemático. Não é Deus punindo. Você está recebendo o retorno do que você deu. Mas a mesma lei que fala é dando que se recebe, ela serve para o amor também. E aí você começa a falar: bom, então eu vou usar a lei a meu favor. A mesma lei que tem sido jogada por mim mesmo, pela minha responsabilidade contra mim, eu vou jogar a meu favor. Quem quer isso? De verdade? Essa é a pergunta da noite. Quem quer fazer com que as leis de Deus estejam a seu favor? Porque nós ainda achamos, mesmo entre os espíritas, que caridosos são os santos. Os espíritos de luz são caridosos. Só as pessoas boas, os puros é que são caridosos. Não. Caridade não é coisa de santo. Caridade é coisa de inteligente. Porque a caridade, que é o serviço praticado em compaixão, é fazer aos outros o que você gostaria que o outro lhe fizesse, exige que você se coloque no ponto de vista do outro. E quando eu me coloco no seu ponto de vista para lhe ouvir por 15 minutos, como faz o pessoal da orientação, dos centros espíritas, como faz em outras religiões, você se coloca do lado dele e você vai aprender um pouco da lição daquela pessoa. Lá no Semente, as pessoas que trabalham com orientação falam assim: Maurício, só vem gente que tem o mesmo problema que eu. Não sei o que acontece. E aí eu me vejo aconselhando para a pessoa exatamente o que eu precisava ouvir. Você está lá aconselhando para a pessoa e vem uma vozinha na tua cabeça: e você, Maurício? Sabe que com palestrista acontece mesmo? A gente se pega falando para as pessoas a coisa que eu mesmo precisava ouvir. E assim, Deus faz como você, afiando faca na tua cozinha. Quem quer afiar uma faca, afia duas, porque uma faca afia na outra. E aqui nós estamos fazendo isso. Tolos são aqueles de vocês que acharem que eu já aprendi tudo que eu estou falando. Eu estou na mesma classe, colega de classe de vocês, e estou na mesma batalha. Todo mundo, se a esposa tivesse aquele fazer. Estamos na hora de mudar? Sim. Vocês querem continuar se queixando? Deus nos ama em liberdade. Você quer continuar achando que o problema da tua vida são os outros? Deus nos ama em liberdade. Mas a esperança de Deus em nós é que um dia a gente use a nossa liberdade a nosso favor. Porque até agora nós temos usado a nossa liberdade para aporrinhar a nossa vida. Os espíritos falaram que o estágio atual da Terra é o estágio de provas e expiações, ou seja, baseado na dor. E ele só é assim porque nós acreditamos na dor. Quando a gente passa a acreditar no amor, não é que a gente vai mudar da água para o vinho, mas só vão ficar no próximo estágio da Terra quem tiver boa vontade para o bem. Boa vontade para o bem não é mudar da água para o vinho do dia para a noite. É ter uma sincera busca de tudo que acontecer à tua volta
para o teu aprendizado. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Então eu preciso aproveitar todas as folhas das árvores que caírem à minha volta, para melhorar a minha vida, para adubar o meu terreno, para fazer uma colheita fértil. Esse é o grande desafio desse momento. Veio a pandemia e encheu o Brasil de gente carente. Encheu. Você olha aqui, tem muita gente que perdeu parente, perdeu amigo. Tem gente que está aqui e curou da Covid, mas saiu com sequela. É difícil. Tem gente que não saiu com sequela física e saiu com sequela econômica. Tem gente que não saiu com sequela física nem econômica, mas saiu com sequela espiritual. E está tendo pesadelo, está tendo ideia de que você não presta, de que você não é digno de ser feliz. E as pessoas vêm na casa espírita e venham, porque é aqui que os louquinhos se chutam. Pode ter certeza. Cabo a rabo, todo mundo está aqui na mesma barca. Mas a pergunta, o que Deus está querendo me ensinar com isso, ela é fundamental. Segundo a psicologia, o outro é um espelho da alma. O espelho tem uma razão na tua casa. Quem tem casa com espelho aqui? Ou quem não tem uma casa com espelho? Todo mundo tem espelho em casa. Para que serve o espelho na tua casa? O espelho só tem uma serventia. Você olha, quem tem cabelo, dá uma arrumada. Quem está com uma roupa vai ver se está vestindo outra vez ela do avesso. Não é? Dá uma olhada, dá uma reparada. E quando não está bom, a gente dá uma melhoradinha. O espelho serve para isso, o outro é um espelho, o outro que está te cercando na tua vida serve para quê? Refletir. Olhe para as pessoas à sua volta e reflita sobre você mesmo. Não fica satisfeito com o dedo que aponta para o outro. Pensa nos 3 que estão apontando para você. Primeira lição. Segunda lição. Eu olho para o outro, reflito e uso para me melhorar. Ao invés de falar, fulano é muito fofoqueira, fulano é isso, fulano é aquilo, eu pergunto, qual é a minha fofoca? Quando você tem um líder corrupto, você pergunta sobre a tua corrupção. Quando você tem um líder intolerante, você pergunta sobre a sua intolerância. E assim você assume o remédio, toma o remédio, aprende a lição, tem alta e se cura. É isso que Deus espera da gente. É isso que a gente diz querer, mas precisamos ter boa vontade para o bem e para a luz. Muito boa noite para nós. Obrigado.